Fala galera do nono ano, correção da atividade que eu mandei segunda-feira, atividade número 9, o tema o colonialismo na África. A habilidade que você deveria desenvolver é caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Então vamos lá. Tinha um texto explicando como que foi o processo de colonização da África. Ele começa lá no século XV, né, quando os portugueses foram para lá, espanhóis, depois outras nações. E nessa época é muito presente a questão do tráfico de escravos, certo? Aí depois ocorre o neocolonialismo durante o século XIX. Vamos para a atividade referente a esse texto. Número 1. A colonização da África pelos europeus remonta ao século XV, quando Portugal dominou os primeiros territórios na costa atlântica do continente. Como se deu o início desse processo de colonização da África? Olha a resposta. Na busca por uma rota para as Índias, que os portugueses encontraram ali grande oportunidade de atender a seus anseios mercantilistas. Após os primeiros contatos, nem sempre amigáveis, com aldeias e reinos africanos, os lusitanos passaram a instalar feitorias no litoral. A partir delas, podiam-se explorar metais preciosos, marfim e produtos agrícolas. Então, quando os portugueses, ali no século XV em diante, saíram para procurar um novo caminho para as Índias, e foi nessa época que eles acabaram chegando no Brasil, à medida que eles foram contornando a África, eles foram estabelecendo contatos, começaram a construir feitorias, né, que é uma espécie de armazém, e depois começou a explorar essas riquezas dessas regiões e logo também começa o tráfico negreiro. Número 2. A mão de obra escrava era o carro-chefe da economia portuguesa na África. Explique, com suas palavras, como se dava o tráfico negreiro entre os portugueses e os africanos. Olha as minhas palavras. O tráfico negreiro contava com a participação das elites locais, ou seja, dos ricaços da África, que trocavam cativos por mercadorias trazidas pelos europeus. Então o que eles faziam? Não pense você que foi o europeu que inventou a escravidão, não. Dentro da própria África já existia escravidão. Um povo africano acabava escravizando o outro, ou por dívidas, ou por as pessoas perderem a guerra. E aí o que acontecia? Quando os portugueses chegaram, e os europeus como um todo, eles entregavam mercadorias para grupos dominantes, né, pessoas mais ricas dentro da África, em troca de escravos, né? Que tipo de mercadoria era essa? Tabaco, aguardente, diversos produtos manufaturados, né, que a gente conhece, pode dizer também industrializados. A princípio, os cativos industrializados, para você entender melhor. A princípio, os cativos eram levados para as plantações de açúcar existentes nas ilhas do norte do continente e em menor escala para Portugal. Depois eles começaram a vir para o Brasil para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar por aqui. 3. A imensa exploração da mão de obra escrava desarticulou as economias de vários povos africanos. Quais foram os principais fatores que contribuíram para isso? Foram 3. O escasseamento das rotas comerciais do Saara. Os produtos e escravos eram destinados a atender os europeus estabelecidos na costa atlântica e a especialização dos grupos tribais na busca e captura dos cativos. Certo? Então, quando você começa a explorar essa mão de obra de escravos, retirando eles da África, isso vai enfraquecer esses 3... aliás, vai enfraquecer a economia da própria África nesses 3 fatores aí, né? As rotas comerciais do Saara diminuíram por conta da saída de africanos levados como escravos para a América. Os escravos eram também levados para a costa atlântica, ali da África mesmo. E muitos grupos tribais deixaram de fazer comércio para buscar capturar nativos. Próprios escravos capturando, aliás, próprios africanos capturando outros africanos para escravizá-los, entregá-los na mão do europeu. Número 4.
Além dos fatores econômicos, existiam outros interesses na colonização da África. Quais eram esses? As expedições de missionários, que passaram a atuar no continente com o objetivo de converter povos, especialmente os jesuítas. Depois você tem os protestantes no século XIX. Acrescenta-se a isso a ação de exploradores movidos com frequência pelo espírito aventureiro e comercial. Essas expedições serviram para verificar, cada uma à sua maneira, as potencialidades comerciais das várias regiões. Vamos aqui justificar isso aqui para ficar bonitinho. Ficou alinhadinho, tá vendo? Fazendo outro aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá vendo? Aula de história também é aula de informática, mano. Vamos seguir aqui. Depois você tem um texto falando da partilha da África. Isso aqui já no século XIX. A questão da Conferência de Berlim, do imperialismo. Aquilo que eu tratei com vocês no primeiro vídeo que eu mandei segunda. Aí depois vinha aqui a número 5. Alguns países exigiram participação da partilha da África na Conferência de Berlim. Observe a imagem a seguir e escreva alguns deles nos balões. Você tinha que colocar em cada balão o nome dos países que participaram, né? Que exigiram a participação na partilha da África, na divisão da África, né? Aqui no texto falava sobre isso, então você tinha que escrever isso no balão. Essa daqui, um monte de gente ficou em dúvida. Você tinha que colocar aqui, ó, França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Áustria, Hungria, Países Baixos, que é a Holanda, Dinamarca, Rússia, Suécia, Noruega, Turquia e Estados Unidos. Aí você ia dividir nesses negócios, nesses balãozinhos aqui, beleza? Número 6. A partilha da África ocorreu de forma gradual a partir do início do século XIX. Sobre esse processo de partilha, assinale V para verdadeira e F para falsa, ou fake. Fake tá mais na moda, né, mano? A, B, C e D, tudo verdadeiro. Ó, na costa ocidental da África, a disputa foi acirrada entre ingleses e franceses. Letra B, os europeus procuravam estabelecer tratados com algumas aldeias e prometiam melhorias estruturais na região. C, para aplacar os conflitos por territórios, os países interessados se reuniram na Conferência de Berlim. O texto fala sobre isso. E D, ao final, as rivalidades imperialistas acabaram sendo um dos principais fatores desencadeantes da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai até revisar o conteúdo para prova, mano. Você vai fazer prova na dia 7 de junho. Tá chegando, hein? Só a única falsa era essa aqui, ó. A conferência acabou por desenhar as fronteiras da África segundo os interesses das potências imperialistas. Essa é falsa. Aí, já feita a partilha, vem um texto falando desses sistemas coloniais, né? Ou seja, desses novos países que surgiram agora dominados pelos europeus, que entraram na África, invadiram a África e fizeram o que eles quiseram. Número 7. As colônias africanas eram vistas como fontes de recursos fundamentais para a economia europeia. Elas estavam submetidas a diversos mecanismos de exploração, podendo-se citar, em primeiro lugar, as formas de trabalho compulsório, ou seja, escravidão. Certo? Número 8. Preencha a lacuna de forma que a citação fique correta. Em segundo lugar, era comum o confisco de terras por meio de guerras e desapropriações. E segue o texto. O pessoal chegava e confiscava a terra do africano dessa forma. Ou tomava na base da guerra, ou então chegava e desapropriava mesmo, né? Pagava, se apossava, trocava por alguma coisa. E ficava ali, depois, explorando aquele território. Tá vendo? É como se invadisse sua casa e tomasse sua casa de você. Maldade, né? Número 9. A colonização africana nem sempre foi passiva. Ou seja, a galera nem sempre aceitou que os europeus chegassem e fizessem o que quisessem. Com base no texto, descreva como aconteceu os processos de resistência. Então tá aqui, ó. Algumas colônias se formaram em grandes conflitos. Havia as pequenas formas de resistência cotidiana, como o trabalho lento e mal feito, fugas para a mata, destruição de ferramentas. Também,
um erro de português aqui, vamos colocar isso aqui em maiúsculo. Também deve ser mencionado o banditismo social. Nas áreas rurais, havia grupos que saqueavam armazéns e protegiam a população da polícia colonial. Existiram ainda formas de resistência cultural. Tipo, a Inglaterra foi lá e invadiu o país que você vive lá na África. Agora está dominando. Vocês têm que obedecer os ingleses. Aí vocês falam, mano, a gente não pode aceitar isso de braço cruzado, vamos fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Muitos de vocês decidiam quebrar as máquinas, muitos fugiam, outros formavam grupos para assaltar os armazéns e entregar a comida para a população mais carente, né? E também para proteger a população da polícia, da Inglaterra. Tipo, tem 3 de vocês aí do nono, sei lá o que, nono A, e aí vocês 3 não obedecem ao governo. Aí a polícia vem para descer o sarrafo em vocês. O banditismo social eram grupos de pessoas que se organizavam para te defender dessa polícia. Ah, vocês querem bater no meu coligado? Não vou deixar não. E aí enfrentava a polícia para te proteger. Por fim, o processo de descolonização. Esse texto aqui fala como se deu esse processo, como que acabou esse processo de domínio por parte dos europeus lá na África. Peraí, deixa eu ver se eu justifiquei isso aqui. Não, justifiquei não, vamos justificar para ficar bonitinho. Isso, agora vamos justificar a resposta da 10 também, para ficar chave. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, olha só, que mágica. Descreva como se deu o processo de descolonização da África, com destaque para que tipo de classe social e pessoas participaram do movimento de independência. Quais organizações asseguravam estes direitos? Então vamos lá. A classe interessada era uma nova elite, filhos de antigos chefes tribais que estudaram na Europa, comerciantes, funcionários públicos e outras pessoas de classe média e alta, que de modo geral aspiravam ao modo de vida europeu. Então a galera que participou desse processo de independência, lá dentro da África mesmo, era gente que era descendente de chefes tribais, né, de reis que existiam antes dos europeus chegarem, comerciantes, enfim, uma galera que tinha dinheiro. Então eles queriam a independência e queriam que os seus países adotassem um estilo de vida parecido com o europeu, nesse caso de lá das tradições africanas, né? Foi essa minoria urbana relativamente europeizada que deu início aos movimentos de independência. E aí o texto segue tratando sobre isso, né? Em alguns lugares o processo foi sem violência, de forma compulsória. E em outro houve entraves violentos e sangrentos, ou seja, guerra, tá bom? E aí esses países foram conquistando suas independências, conforme a gente viu nos vídeos que eu mandei pra você. Ok? Então, é isso, galera. Corrija a sua, show de bola e até a próxima.